Vou ser breve. Vou ser breve. Então, Manel, eu quero primeiro pedir desculpa a Inês por esta troca e quero agradecer muito a Manuela Ribeiro, a toda a equipa das Correntes Escritas, o convite para estar mais uma vez aqui convosco. Quero lembrar, porque quero lembrar sempre, o Francisco Guedes. E quero lembrar também e deixar um abraço muito grande a todos os amigos do Álvaro Labelinho Lúcio aqui presentes. E quero também saudar os meus colegas de mesa, claro, e especialmente o Manel Alberto Valente, que é uma pessoa que eu admiro profundamente como escritor, como editor e como amigo. Voltar às correntes começa a saber a casa, realmente, e isso é maravilhoso. Começa a saber de cor o caminho, o som deste mar lateral, a distância da rampa por onde puxo a minha mala. Todos os anos penso que é melhor pô-la menos carregada, mas esqueço-me sempre quando saio de Lisboa. O burburinho dos escritores, que é muito específico e nada parecido com o burburinho dos músicos, como a Amélia Muis bem sabe. O burburinho dos músicos é cheio de malhas, cenas, palavras como marcas de amplificadores, microfones, ritmo, a bater com a mão no peito, jamais para se redimirem de coisa nenhuma, mas só para marcarem o compasso como se tocassem num bombo ou num tambor. Os escritores usam frases mais longas, não abdicam de nenhuma palavra porque têm outra maneira de contar o tempo, juntam-se com livros debaixo do braço no cineteatro, no jantar, pela noite fora, e põe-se a conversa em dia, ouvem-se histórias extraordinárias sobre quem está e sobre quem já não está, pratica-se a saudade, estica-se o coração um bocadinho para um lado e para o outro da mesa, para ouvir e sentir melhor, fica-se mais perto, talvez, da possibilidade de muitos nascimentos. O tema deste encontro é uma frase de Labelinho Lúcio, do seu livro A Vida na Selva, e esse excerto já foi lido, mas não até ao ponto em que eu queria ler. Portanto, eu vou ler só a última frase, toda a gente leu até Nunca Chegamos a Estar Inteiros. A mim, que escrevi um texto um bocadinho mais literal, interessa-me a frase a seguir, que diz: eu, por exemplo, nasci um dia, estava então no primeiro ano do liceu. Nascer em todos os sentidos é um tema recorrente da literatura e da poesia, particularmente. Drummond de Andrade, por exemplo, escreveu neste seu poema Nascer. Nascer outra e outra vez, indefinidamente, como a planta sempre nascendo da primeira semente. Pensar o dia bom até criar a claridade e nela descobrir a primeira sílaba da primeira criação. Ou Miguel Torga, que escreve Nascer e renascer, ser homem, quantas vezes for preciso. E embora nascer seja um verbo que usamos de forma e em contextos muito diferentes, porque nós também dizemos que o sol nasce, dizemos que nasceu dentro de nós um sentimento, dizemos que nos nasceu no queixo, por exemplo, uma borbulha, dizemos que nasceu a alguém uma vocação. Pus-me a pensar no sentido com que Labelinho Lúcio escreveu estas palavras e em quantas vezes eu própria já senti que nascia outra vez. Em quantas vezes também, ao longo da minha vida, como acontece por motivos diferentes a todos nós, já senti que morria um bocadinho e, por isso, nascer outra vez teve uma importância ainda maior. Lembro-me de ter nascido para a noção de mim e da minha autodeterminação, uma vez que me zanguei imenso com os meus pais e comuniquei, com estrondo, que ia sair de casa. Tinha 4 anos. Devo ter feito o que normalmente se chama uma birra. Como os meus pais não ligaram ao que eu estava a dizer, porque não teve de todo o efeito que eu estava à espera, tive mesmo de cumprir a ameaça. Levantei-me, abri a porta da rua e saí o mais dignamente que consegui. Andei durante um bom bocado, a olhar de vez em quando discretamente para trás e nada, não vinha ninguém. Pelos vistos estavam a espreitar pela janela, a ver até onde é que eu chegava. Comecei a não controlar o medo que estava a sentir do desconhecido e, claro, voltei para casa e acabei a chorar nos braços da minha mãe, muito mais de humilhação do que de qualquer outra coisa. Aprendi nesse dia que há um tempo para tudo. E embora seja estranho lembrar-me ainda de um acontecimento tão precoce, aprendi também, como escreveu Natália Correia, a gente só nasce quando somos nós que temos as dores. Nasci para a noção de política. A primeira vez que percebi que a minha mãe precisava de uma autorização do meu pai para passar a fronteira e ir à Espanha fazer umas compras. Tinha 5 anos. Foi um choque enorme para mim perceber que aquela mulher tão brilhante, tão independente, que eu admirava até ao infinito, tinha de ter um papel assinado pelo meu pai para simplesmente sair por umas horas do país. Nasceu dentro de mim uma feminista convicta naquele dia e essa continua a nascer todos os dias, diariamente. Depois a vida, como disse Labelinho Lúcio, foi-me juntando e desconjuntando muitas vezes e em muitos nascimentos e em muitas perdas.
mas gostava de contar só mais uma vez em que senti que nasci. Nasci para a noção de pertença, e isso coincidiu com, talvez, o meu verdadeiro nascimento como compositora e como escritora de canções, que foi muito posterior às primeiras canções que escrevi. Estive muito tempo fora de casa, fora de Portugal, mas voltei para casa, para o Alentejo, a meio da minha adolescência. O Alentejo não é, por um acaso, o lugar onde eu nasci, mas é onde eu pertenço. Quando comecei a escrever o meu primeiro disco, estava à procura, na verdade, não só de fazer nascer uma linguagem que fosse a minha, como de conseguir regressar, da maneira mais inteira que eu conseguisse, à paisagem e ao contexto da minha infância, passada no Alentejo, quando todos ainda estavam lá. Nesse primeiro disco decidi não usar em nenhuma letra a palavra mar. Não há mar no Alentejo de onde eu venho. Há terra a perder de vista, que ao fundo cola com o azul do céu. As pessoas, de pé, sobre a terra, ficam recortadas nesse céu, sem nada à volta que as ampare, que as esconda ou que as meça. Mas o sol nasce tão grande como nasce no mar e põe-se tão inteiro como se põe no mar. E às pessoas acontece exatamente a mesma coisa. Nasce-se para esse começo sempre imenso, à espera que o recomeço, nas suas diferentes formas, volte sempre a acontecer. Adélia Prado escreveu: uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo morámos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. É o que eu sinto no Alentejo, é o que começo a sentir cada vez mais sempre que volto aqui. Voltar a uma casa que, constantemente, amanhece. Obrigada.